Direto do canal Chupa essa manga, que estou eu, professor Jean, e faremos a partir de agora a revisão da primeira série do ensino médio, Colégio Santa Isabel. Paz e bem a todos. Gente, eu tô fazendo aqui rapidinho a revisão da gente. Ontem eu tive uma grande perda na minha família. A irmã da minha mãe, minha tia, faleceu ontem. E eu tô virado, fui pro colégio hoje, né? Você tá ouvindo essa revisão ainda hoje, né? Pro colégio para dar aula, ainda fiscalizar a prova. E aí algumas pessoas que eu passei pelas salas de aula hoje, eu contei, muitos não sabem, mas está sabendo agora. E aí eu trabalhei até agora, já gravei a revisão da segunda série, estou gravando agora da primeira série. E já que você está me ouvindo agora, é porque já está pronta, já está publicado. Está no formato de áudio, porque minha câmera não está filmando mais, está com um probleminha. Mas não vai deixar de ter a revisão. Concentra, bota o fone no ouvido, caderno na mão, caneta, o que tiver pela frente. E vamos revisar a nossa N2, que acontece amanhã, a partir da terceira aula. Primeira série do ensino médio. Jean, qual é o conteúdo programado? Fazer rapidinho, bem bonitinho. A manguinha da questão e tudo. Muito obrigado para os que chegaram até mim e me deram os pêsames para mim. Dos que estavam sabendo, muito obrigado pelo carinho, viu, pelo respeito. E o nosso conteúdo programático é A7, Iluminismo, Independência das 13 Colônias Inglesas da América, né? 2 pontos, Liberdade, matéria da N1, né? Aí o A8, Revolução Francesa e Era Napoleônica, a formação da ordem político-social liberal, assunto novo. A9, das revoluções industriais às teorias sociais do século XIX, consequências sociopolíticas da industrialização, que foi a minha última anotação na lousa quando eu estava explicando e anotando, certo? E tem o conteúdo da Jéssica, né, que é o B5, a parte de Brasil, Economia Açucareira e Complementar no Brasil Colônia, que foi matéria da N1, e o novo, Presenças Estrangeiras no Brasil Colônia, B6. Vamos lá, sem muitas delongas. Gente, o que é que eu ainda posso falar sobre o iluminismo? Que a gente já cobrou na N1 e que vai fazer parte da N2 também, porque já que a prova é da etapa, né? Você não pode esquecer que o iluminismo, ele é um movimento que um movimento intelectual, né? E ele, além de ser um movimento intelectual, ele é portado de uma visão unitária do mundo e do homem. Por isso, essa ideia de antropó, né? Apesar da diversidade de leituras que são contemporâneas, né? O iluminismo, enquanto movimento, ele conservou conservou uma grande certeza quanto à questão da racionalidade. Lembra como eu coloquei lá na lousa? Que o iluminismo, enquanto filosofia, enquanto movimento intelectual, né? Ele prega a liberdade política, econômica e religiosa, mas tem que ter uma grandeza, tem que ter um caminho, que é o racionalismo, a racionalidade, o uso da razão, a racionalidade do mundo e do homem, a racionalidade do mundo e do homem, né? E isso seria imanente, presente, faz parte da própria essência. Então, o iluminismo, ele é o quê? Ele prega, ele preza, né? Ele é primado pela razão, né? Ele é um pensamento crítico, ele é um pensamento muito crítico, né? Em relação entre as suas linhas de pensamento, a antropologia, a pedagogia, em forma de conhecimento. Então ele é pedagógico, ele é antropológico, ele é racional, ele é crítico, né? Ele é muito crítico. E aí outro ponto fundamental também importante que a gente pode externar, né? Esclarecer mais uma vez, que também foi matéria da N1, que vai cair nesta prova de amanhã, é sobre a independência dos Estados Unidos, gente. Cara, a independência dos Estados Unidos... Eu não posso pensar a independência dos Estados Unidos sem pensar na filosofia iluminista. Não tem como. Porque senão eu tenho que apagar a história do John Locke. O John Locke é o grande inspirador, né, até da Declaração de Independência. Então sofre uma influência muito marcante do pensamento do que eu acabei de falar, da filosofia iluminista e francesa, né, na Declaração da Independência no 4 de julho de 1776, né, de 76, né, a ideia do Thomas Jefferson, o Thomas Jefferson é que vai redigir aquilo que a gente levou até na sala de aula, né? O resuminho da Declaração de Independência: cremos como verdade evidentes que Deus, o Criador, nos dotou de direitos
inalienáveis. O que é um direito inalienável? Não pode ser tirado de você, como a liberdade, a busca da felicidade. Tudo isso, gente, é pensamento filosófico iluminista, né? Thomas Jefferson, né, que redigiu, ele antecedeu até a obtenção da própria autonomia. E claro, se declaram independência, vocês acham que a Inglaterra ia entregar as 13 colônias de mão beijada? Não. Então, foi conquistado via militarmente falando. Guerra de independência. Até que a própria Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias e a gente passa a chamar como nomenclatura as antigas 13 colônias como Estados Unidos da América. Você tem que entender que a filosofia iluminista está presente no processo da independência dos Estados Unidos da América. Tá bom? Outra coisa importante agora sobre França, sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa é essa que tem, na verdade, 10 anos de Revolução Francesa. É uma revolução burguesa, promovida pela classe social chamada burguesia, né? Essa revolução, né, que começa a partir da tomada da fortaleza da Bastilha, né? Havia uma insatisfação muito grande, né, de setores da sociedade francesa, porque tinha grupos que tinham muito privilégios. Esse grupo a gente chama de aristocracia. Então são quem? É o clero e a nobreza, são os aristocratas. Esses caras eram cheios de privilégios. Jean, lembra pra mim um grande privilégio de ser um aristocrata, de ser um nobre? Nunca pagar impostos. Nunca pagar impostos. Então, os privilégios da aristocracia estão presentes dentro do processo de insatisfação dos setores da sociedade francesa, que somente o primeiro estado, clero, mas o segundo estado, está lá naquela minha pirâmide social, nobreza, tinham privilégios, né? E aí, entre as mudanças que acabam provocando na Revolução Francesa, né, que vai alterar a posição, a ordem política, né, na configuração do próprio Estado. Por quê? Imagina, a França, antes da Revolução Francesa, ela tinha Constituição? Não. Lembra que quando eu comecei a elencar as fases da Revolução Francesa, aí apareceu uma Constituição, não foi? É aprovada uma Constituição. Primeiro uma Constituição monárquica, que depois foi encerrada porque o rei Luís XVI foi considerado traidor da pátria juntamente com sua esposa, porque tentaram fugir, foram presos e condenados à morte por guilhotina. Fim da monarquia, fim da Constituição de 1791. E aí, quando os jacobinos assumem a Revolução Francesa, aquele grupo político burguês, diga-se de passagem, que sentava na parte esquerda da Assembleia, né? Eles vão instaurar o quê? O regime republicano. Então, a Constituição republicana. Entende? Fique esperto. É aprovada a Constituição e a França, que antes era uma monarquia, vai experimentar agora uma nova forma de governo, chamada república. E vem cá, a França é o que hoje? Uma república, tá certo? Tranquilo? Então a Revolução Francesa, né, a gente constitui ela como um dos capítulos mais importantes e longos da história, né? E de passagem, e ela passa por uma passagem do feudalismo. Peraí, feudalismo, Jean? Lembra lá que quando eu coloquei lá no meu resumo, bem bonitinho, profissional e bacana, que eu botei lá, não foi? Como foi que eu botei? Eu botei lá que a França pré-revolucionária naquela pirâmide, ela era semi-feudal. Se ela é semi-feudal, o que é que eu penso de imediato? Você tem que pensar isso como eu estou pensando. Privilégios feudais. Eles tinham privilégios feudais, os nobres. Não pagam impostos. Alguém trabalha para esses caras. A França, a Revolução Francesa começou em 1789, ela inicia-se em 1789, eu estou embolando com as palavras que eu dou rouco, né? Ela inicia-se em 1789, segunda metade do século XVIII. A França ainda estava
né, presa a privilégios feudais, a um regime de servidão. Lembra quando eu botei lá aquela pirâmide social, a base, camponeses, operários? Só ali era 24 milhões de pessoas. E muitos desses 24 milhões estão os camponeses que viviam um regime de servidão. Então, se é um regime de servidão, vai servir a outros grupos sociais, que eu já sei qual é, o primeiro estado e o segundo estado, clero e nobreza. Perfeito? Então, as transformações que vão ocorrer na Revolução Francesa, que começa em 1789, o que é que eu encontro? Eu encontro os privilégios feudais, eu encontro o regime de servidão, que vão ser abolidos e vão destruir aquela base social que eu coloquei. Camponeses e operários, que sustentavam o antigo regime absolutista da França. O Luís XVI era absolutista. Por isso que no processo da Revolução Francesa, os caras vão criar uma constituição para limitar o poder régio, limitar o poder do rei. Lembra que inicialmente eles até permaneceriam com o rei no poder, mas com a constituiçãozinha na mão. Ele inventou de fugir, né? Guilhotina nele, menino, vai comendo, chupa essa manga. Então, as transformações que vão ocorrer, né, históricas do feudalismo ao capitalismo, né? Muita coisa está acontecendo nessa época da Revolução Francesa, a Revolução Científica, né? A Revolução Industrial, que é a nossa última parte da revisão. A França, né, que passa por essas transformações, ela está, né, arraigada a privilégios feudais, e esses regimes de servidão vão ser abolidos, destruindo aquela base social que sustentava o antigo regime absolutista da França. Chupa essa manga, tá certo? Tem um documento que tá lá no meu resuminho perfeito que eu coloquei lá na lousa, lindíssimo, cara. Não, pensa comigo. Pensa comigo. Uma coisa importante. O fim da monarquia foi um dos momentos mais importantes da Revolução Francesa. Porque, cara, a sociedade dos amigos dos direitos do homem e do cidadão não teriam pedido tão depressa a supressão da realeza se o rei, fiel a seus juramentos, né, os tivesse como dever seu cumprir. Ele cumpriu? Não. Então, o fim da monarquia, ela é um dos movimentos mais importantes da Revolução Francesa. Por que, Jean, que é? Porque ameaçados estavam por uma contra-revolução que veio de fora, né? Mas foi pressionado pelas massas populares internas. Lembra que uma galera fugiu atrás de apoio de monarquias absolutistas para restabelecer o absolutismo? Se lascaram, porque foram pressionados pelas massas populares. E o governo girondino perdeu poder para o grupo jacobino. Convenção Nacional neles. É a República Jacobina que deu início ao uso exageradamente da guilhotina, que esse período da Convenção Nacional ficou super conhecido como período do terror. Se você esquecer, eu vou até levar uma manga verde para você chupar, viu? Ficou super conhecido como período do terror. Período do terror. Cara, mas quando eu entro na Revolução Industrial, que é a última parte da nossa revisão, da minha parte da prova, estuda a parte da Jéssica, viu? Não esquece a parte da Jéssica. Vou revisar só a minha parte, que é pra dar tempo você ainda ouvir hoje, já. Cara, quando a gente fala sobre Revolução Industrial, que eu coloquei na lousa, pioneiro, Inglaterra, setor têxtil. Cara, se o setor é têxtil, para eu fazer tecido, qual é a matéria-prima? Algodão e lã. Algodão e lã. Só que o que foi que aconteceu? Foram particularizando, foram privatizando as terras, que a gente chama de cercamento dos campos. Qual era o objetivo de cercar o campo? Quando eu cerco, eu limito, tá certo? Aquele espaço que antes estava aberto, livre, agora está privatizado, está seccionado, separado. Então o movimento que a gente chama na Revolução Industrial de cercamento dos campos, o objetivo era garantir o quê?
Comida, que é o pasto para a criação de carneiro. Aí eu paro e penso, para que a criação desses carneiros, Jean? Para produzir lã, porque a lã ia aumentar as fábricas de tecido. Não cai nessa. Para fazer o tecido não é só o algodão vegetal, não. É a lã, que é animal. Por isso que no filme Tempos Modernos, que eu sei que você já assistiu no Fundamental 2, né? No filme Tempos Modernos, logo quando inicia-se, a primeira imagem é um relógio trabalhando, que é a importância do tempo marcado. A segunda imagem que é colocada no filme do Chaplin é vários carneirinhos correndo, todos tosados, porque já tiraram a lã, porque essa lã alimentava as fábricas de tecidos. E o Jean botou lá no resuminho dele, lindo, profissional e bacana, simplesinho, ele botou lá: primeiro setor industrial, que é a primeira fase da Revolução Industrial. Setor têxtil, tecelagem, cotonicultura. Cotton é uma palavra inglesa que significa algodão, mas não era somente algodão que fabricava tecido, mas também a lã. Daí esse movimento de cercar os campos para poder os carneirinhos terem como se alimentar, para poder produzir lã, que essa lã alimentava as fábricas de tecido. Claro, Jean, que a primeira fase da Revolução Industrial é fábricas de tecido, menino, não tem como errar não, é fábrica de tecido. E aí eu me lembro como fosse agora, eu colocando lá, gente, na Revolução Industrial, seja qual fase for, tem que se utilizar, tem que inovar nos modais. Já entrei na matéria de quem? Já entrei na matéria do Leozinho, né? Já entrei na matéria do Leozinho de geografia, nosso professor de geografia, né? E eu sei que a maquinofatura, a máquina de tear, porque ela vai produzir tecido, essa máquina era movida a vapor. Opa! Mas teve também o desenvolvimento de ferrovia a vapor. Para que a ferrovia? Para escoar a produção, o modal mais barato que tem. Ferrovia, tinha que se desenvolver ferrovia, que é tecnologia britânica. Estou falando da Revolução Industrial, estou falando de Inglaterra, país pioneiro, primeiro setor, texto, carneirinho, lãzinho, entendeu? Bonitinho, manguinha, docinha. Isso aumentava o quê? O consumo, porque não existe Revolução Industrial sem consumo. Se tem consumo, tem lucro, entendeu aí? Se tem consumo, tem lucro. Se tem consumo, tem lucro. Se tem lucro é porque tem consumo. Chupa essa manga. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Tá certo? Outra coisa importante também que a gente falou foi o quê? Que daqueles 3 tipos de indústria que eu citei lá na lousa, lindinho. Artesanato. Caríssimo esse tipo de indústria. Porque o artesão vai da matéria-prima ao acabamento final. Não existe o quê? A divisão capitalista do trabalho. Olha a manga da questão. Não existe a divisão capitalista do trabalho. Mas quando eu chego na manufatura, que você aprendeu com a Jéssica lá no engenho de açúcar, já existe a divisão do trabalho. Aí tem a maquinofatura, feito pela máquina de ferro. Então, o que é aqueles copinhos da manufatura? A importância do parcelamento das tarefas. Cada um fazer uma parte. Isso faz com que se estabeleça uma hierarquia no processo de produção. O pouco me importa eu saber o que depois de mim, o que é que o elemento vai fazer depois de mim. O que importa é que parceladamente eu vou ter que fazer o processo da produção. Eu faço uma parte, você faz a outra. Eu faço uma parte, você faz a outra. Então existe uma diferença, existe uma hierarquia no processo produtivo. Isso foi super importante ou não para a Revolução Industrial? Foi a importância do parcelamento das tarefas. Chupa essa manga docinha. Tô com a voz rouca. Então, é o surgimento do sistema de fábricas. Ele tem isso como destaque. Tá bom? Mas eu não posso esquecer que não é mar de rosas, né? Tudo isso. A Revolução Industrial, ela tem muitas características. E uma delas é a exploração exagerada, tá certo, de trabalhadores nas indústrias. Lembra que eu botei que a mão de obra é barata, a jornada de trabalho é de 14, 16, houve registro de até 18 horas por dia, né? E isso fez com que surgissem vários cortiços, que a gente vai chamar de aglomerados urbanos, né? Em que essa galera morava em péssimas condições de moradia,
Se a minha moradia é péssima, imagine a saúde. Se a saúde é péssima, imagine a higiene, né? E a higiene nas fábricas eram péssimas também. Então, isso é muito importante, mesmo com os avanços tecnológicos que vão ocorrer no contexto da Revolução Industrial Britânica. Eu vou encontrar nas cidades um alto nível de exploração do proletariado, que é todo aquele que vende sua força de trabalho em troca de pagamento, mau pagamento, que a mão de obra é barata, né? Isso fez com que surgisse nos centros urbanos, nos centros industriais, né, a moradia desses trabalhadores fossem péssimas. Péssimas condições para morar, a saúde é péssima, a higiene, pelo amor de Deus. Chupa essa manga, menino. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então eu vou parar por aqui a minha parte na revisão, a outra parte fica para a Jessiquinha, estuda a partezinha dela, tá bom? Tranquilo? Que é a parte lá da economia açucareira, a presença estrangeira. Vou me despedir aqui de vocês, muito obrigado a todos que chegaram e falaram comigo, tá certo? O meu agradecimento e no mais, chupa essa manga bem docinha. Ó, não dá nem pra fazer o uhu porque eu tô muito rouco. Valeu, valeu e valeu.